carteirada. A gente se orgulha muito da palavra saudade, né, na língua portuguesa, mas na nossa língua, gente. Ainda mais o português brasileiro, ele tem umas centenas de palavras desse tipo, só nossas. Entendeu? Devem dar muito trabalho para quem vive de tradução, inclusive para quem está tentando legendar essas coisas que eu falo aqui. Sim, a gente tem uma dúzia de palavras, por exemplo, só para mutreta, já percebeu? Tem esquema, tramóia, maracutaia, trambique, falcatrua. Mas para que tanta palavra para dizer a mesma coisa, meu Deus? Por quê? Porque, na verdade, existe uma gama de mutretas muito diferente. O trambique, por exemplo, ele é uma mutretinha. Enquanto a maracutaia, ele é um mutretão. E a mamata, ele é uma mutreta regular que cai todo mês. Ele é a mutreta com 13º e férias remuneradas. O suborno já é um tipo de mutreta que tem muitos subgêneros dentro dele. Se tiver até 3 cifras, é um faz-me rir. De 6 a 9 cifras é a propina. E a partir daí já vira o famoso propinoduto, que é outra palavra bem brasileira também. Tem uma lenda linguística que diz que os esquimós eles teriam 30 palavras diferentes para falar da neve. Então, a mutreta ela é a nossa neve. A gente precisa de um dicionário inteiro para descrevê-la. Outra palavra, infelizmente, bem brasileira é a carteirada. Claro que você pode dizer isso em outras línguas, tá? Os americanos chamam a carteirar de pull rank. É quando você traz à tona a sua hierarquia. Mas eles não transformaram a carteirada como a gente num substantivo. Não falaram pull ranking. Olha que eles transformam qualquer coisa em substantivo. Uma pessoa que cita amigos famosos em inglês, ela faz name dropping. Uma que fala muito perto de você, ela faz close talking. Uma pessoa que fala cuspindo, talvez faça spit talking. Tudo vira uma palavra. Eles não têm essa palavra maravilhosa, tá? Que serve para envergonhar todos aqueles que usam seu cargo ou seu status para conseguir o que querem. Carteirada. O universo da carteirada tem muitas nuances. Porque tem a carteirada clássica, que é aquela que envolve a pergunta: você sabe com quem você está falando? Eu tenho pânico de alguém me perguntar isso, porque eu frequentemente não faço ideia de com quem eu estou falando. Já a carteirada acadêmica, ela envolve dropar o seu currículo Lattes no meio de uma discussão. Você sabe com quem você está dissertando? Desculpa, você está falando comigo ou com o meu doutorado? É isso que a Valesca Popozuda evoca quando ela canta Lattes mais alto que daqui eu não te escuto. E tem a terceirização da carteirada, também conhecida como pistolão, que é quando você usa a sua relação com outrem, né, com alguém que tem um cargo. Para quê? Para conseguir um cargo e, a partir daí, conseguir outros cargos para outras pessoas sem cargo e, eventualmente, cobrar uma parte do salário dessas pessoas para quem eles conseguiram um cargo. Cometendo mais um tipo específico de mutreta, que é a rachadinha. Ou, em inglês, salary sharing. Mentira, não existe, tadinho. Não sabe o que é uma little broken. Né? Uma rachadinha, não tem. Em inglês é uma língua pobre, mesmo para mutreta, pelo menos. Tem a carteirada parlamentar, que é quando você é pego pescando numa reserva ecológica e liga para o ministro da Pesca para ele te liberar. O ministro da Pesca, então, que era do PT, mandou Bolsonaro sair dali. Talvez venha daí o seu ódio do PT. Porque o PT, ele dá o peixe, mas ele não libera você para pescar. O Brasil, ele tem tanta gente usando cargo para conseguir vantagem que, eu não sei se vocês já repararam, mas existe um gênero específico de vídeos no YouTube. São os flagrantes de carteirada. Sim, tem carteirada em toda a região do país, com todos os sotaques e profissões possíveis. E os meus vídeos preferidos são quando a carteirada, claro, dá errado, com uma espécie de reparação histórica que acontece. Não, o senhor trabalha no Ministério do Meio Ambiente. Sou antropólogo Eduardo de Luz, estou aqui com o nosso comandante da operação para fazer cumprir a ordem ministerial do senhor ministro Ricardo Salles, com o qual eu me encontrei na última terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020. Sou o antropólogo Eduardo de Luz. Então, o senhor está dentro de terra indígena. O senhor é servidor do IBAMA, o senhor não tem essa autoridade, peço desculpas. Então tá, o senhor está preso. Não, eu peço desculpas. O senhor está preso. Continua com Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. Eu sou um jovem deputado estadual. Eu não sou um vagabundo, não. O que está sendo mirado é a autoridade do Rio Grande do Norte. Eu sou um deputado estadual eleito e sou um advogado. Eu estudei minha vida todinha. Adoro quem carteira com a profissão, né? Eu sou antropólogo. Não, filho, isso não vai te liberar de nada. Fora que você não é antropólogo com essa barba, desculpa, tá? Isso daí você deve ter sido muito zoado no IFIX, na Faculdade de Antropologia, com esse look citando Ricardo Salles. Mas eu tenho uma das poucas profissões, aliás, que é impossível carteirar, é pior que antropólogo. Você sabe com quem está falando? Eu sou ator e poeta. Sou formado em letras. Me dá teu nome aí que eu vou botar num soneto pra você ver. Mas, infelizmente, as carteiradas que dão certo, elas acontecem com muito mais frequência do que as que não dão certo, até porque muitas vezes elas não são filmadas. Geralmente a carteirada não é filmada. E mesmo quando é filmada, muitas vezes não dá em nada. Vocês lembram daquele desembargador que humilhou um guarda civil em Santos porque ele não queria usar máscara? Depois foi pego falando francês contra o guarda. Vocês lembram disso? O cara foi pego 2 vezes no flagra, né? E ele já tinha outros 42 procedimentos de apuração disciplinar na ficha, mas ainda assim a carteirada dele funcionou. Por quê? Porque para escapar, na época, ele deu uma outra carteirada.
que é muito comum entre ricos. Ele disse que não tinha tomado seus remédios, ele estava em surto, privado de medicação. É a famosa carteirada psiquiátrica. No final, ele foi simplesmente afastado, o que significa que ele continua recebendo R$35 mil de salário por mês para não trabalhar. O juiz no Brasil, ele é punido com férias. As pessoas falam assim para ele: meritíssimo, isso que o senhor fez é tão grave, mas é tão grave que o senhor não vai mais poder usufruir do prazer de ler processo e emitir sentença. O senhor vai ficar apenas com a parte chata do teu trabalho, que é o salário integral. Você pode gastar no Caribe se quiser. A relação do Brasil com a carteirada, ela é antiga, tá? Porque imagina isso daqui, né? Falando Rio de Janeiro, isso aqui em 1808, quando Dom João VI desembarcou aqui para fugir de Napoleão. Aliás, onde é que foi que alguém estava falando desse episódio mesmo? Ah, foi aqui mesmo, no Greg News. Foi aqui que você ouviu. Desculpa, eu sou obcecado com esse fato histórico. Né? Isso e com outro fato histórico, que é o fato do Flávio Bolsonaro ter feito cocô nas calças no debate para prefeito. Mas não vou falar disso agora, não. Na época, 1808, o Rio de Janeiro ele era uma vila. Tinha 60 mil habitantes aqui e do nada baixaram cerca de 15 mil nobres. 15 mil nobres ali no meio da Praça 15. Um quarto da população, de repente, era nobre. Mas não só nobre, tinha parente de nobre, amigo de nobre, amante de nobre, quem sabe até um Dudu nobre ali no meio. Aí aquela gente toda começou a mandar em quem já estava aqui com a famosa carteirada de nobre. Jorginho, não. Para você, é Visconde do Paranauê. Na época, a pessoa que carteirava, ela vencia pelo cansaço. Que era assim: você sabe com quem está falando? Eu sou Pedro de Alcântara Miguel Rafael Barbosa Bragança de Bourbon, Albuquerque. Foda-se, vai. Pô, toma, entra logo e não enche o porra do saco. A corte portuguesa ela já chegou no Rio escrevendo PR na porta de 10 mil casas. E 10 mil famílias tiveram que ceder o seu lar para os amigos do príncipe regente. Imagina se hoje em dia expulsasse as pessoas de suas casas só para a gente receber um monte de gringo, ou pior, para fazer um elefante branco, tipo um parque olímpico. Já pensou? É. Aí você vê que não mudou tanto, né? Porque por aqui a carteirada não é exceção. A carteirada é estrutural. Tá, inclusive, nosso lema. Nosso lema é liberté para maité e para os clientes personnalité. A monarquia, ela acabou, mas a corte, ela continua fazendo o possível para não precisar se misturar com todo mundo. Por isso, inclusive, inventaram, desde então, a pulseirinha VIP, a área VIP, a bebida que pisca, os clientes Azul Safira, Diamond Plus, Baradesco Prime, Centurion e Van Gogh. Sim, o Santander, ele chama os seus clientes mais ricos de Van Gogh. Van Gogh, o próprio Van Gogh, que morreu louco, falido e mutilado, mostrando claramente que o Santander não pesquisou a biografia do homenageado. Não faz sentido. O cliente Van Gogh, o Santander, tinha que ser aquele cliente quebrado. Para você falar assim: ó, desculpa, senhor, o seu empréstimo não vai poder ser concedido porque o senhor é um cliente Van Gogh, né? O senhor aparece aqui com o rosto sangrando, querendo dinheiro. Aí é para cachaça. Desculpa, a gente está emprestando apenas para clientes Romero Brito. Tá bom? No fundo, o que todas as categorias e camarotes tentam fazer é evitar que o rico brasileiro pegue fila. O rico brasileiro nem entende conceito de fila. Aliás, o brasileiro, de modo geral, já tem sérios problemas com o conceito de fila, né? A prova disso é que a gente chama, quando um fica atrás do outro, a gente chama de fila indiana. Não, é fila mesmo. Qual é a outra fila que uma pessoa não fica atrás da outra? É um conceito tão estrangeiro que pra gente, quando um fica atrás da outra, é um negócio da Índia. Só pode ser, que aqui nunca vi, não. O Brasil, inclusive, tem uma fila, tá? Que tem uma variação dessa fila indiana, que é a fila havaiana. Que é quando a pessoa vai embora para sentar e deixa no seu lugar um chinelo de dedo. É a fila havaiana, que eu chamo. Mas se você for rico, você consegue passar uma vida inteira sem fazer fila. Nem indiana, nem havaiana, ou qualquer tipo de fila. Ou pelo menos faz uma fila especial, né? Faz outra fila. O rico consegue passar uma vida inteira sem fazer a fila única das pessoas. Porque o colégio dele é outro, o hospital é outro, a agência do banco é outra, a porta do avião é outra, até a cela da cadeia é outra. Por isso que quando o Ministério da Saúde anunciou que haveria uma fila única para vacinação da Covid, os ricos não entenderam. Desculpa, eu acho que você não sabe o que você está falando, Ministério da Saúde. I said, you know what I'm talking about? Aí começaram a dar carteirada, né? Como esse cara aqui, querendo furar a fila da vacina, sem máscara, num postinho do Rio. Eu não vou chamar pra ele aqui, que aqui foi sai daí! Então põe a máscara! Chama lá! Põe a máscara! Põe a máscara! Você é juiz? É juiz? Filma mesmo, não vai botar a máscara não. Você tá dando carteirada aí, ó. Ele preenche todos os requisitos do rico da carteirada. Ele tem um mocassim sem meia, a careca começa a ir uma cabeluda para trás, que compensa por aqui, que ele deve botar para frente, para disfarçar a careca. Ele está segurando um celular numa mão, a carteira na outra aberta, empilhada com a chave do carro, anda assim, e na boca ele está escondendo a bola de golfe, que é clássico do rico. Ô, seu merda! É o sotaque do rico, que você sente o hálito trufado dele. Ô, seu merda! Ó. Depois foram ver, o cara não era nem juiz, ele era só advogado, né? Ele cometeu uma manobra ousada, que é a carteirada sem carteira. Ele deu uma espécie de drible da vaca sem bola.
Também teve prefeito furando fila, teve fotógrafo do prefeito furando fila e teve um dos casos mais emblemáticos de esperteza em tempos de pandemia, que foram as filhas gêmeas do empresário amigo do prefeito, que coincidentemente ganharam cargos em unidades básicas de saúde do Amazonas no mesmo dia em que a vacina chegou. E esse caso das gêmeas parece ser um caso de combo carteireiro, que é a carteirada com pistolão duplo ou carpado. E o melhor, as duas postaram foto tomando a vacina no Instagram e uma delas até botou a legenda, vacinada sim. Só faltou, porque eu mereci. Um detalhe curioso é que a maioria dessas pessoas que a gente está falando aí, que foi pega furando fila, né, foi pega porque, na verdade, postou que estavam furando fila nas próprias redes. É a carteirada ostentação. A ver, eles acham que vacinação é igual crossfit. Se não postar, não faz efeito. Agora, todos esses casos eles constituem a típica carteirada moleque, carteirada amadora, de várzea, carteirada individual. Tá? Existe um outro tipo de carteirada em curso nesse momento, muito mais organizada e que também tem como objetivo fazer com que o rico possa furar a fila da vacina no meio da pandemia. Eu estou falando da carteirada que está sendo dada hoje por um grupo de empresários que fizeram lobby em Brasília para aprovar em primeira votação, no dia 6 de abril, um projeto de lei que altera outro mais antigo e que possibilita a compra de vacinas por empresas para uso próprio. É a carteirada corporativa. Sim, o auge nessa cultura carteirante brasileira. Você já deve ter ouvido falar dos empresários que estão por trás disso. Um deles é o nosso velho conhecido, aliás, velho conhecido, que é o velho da van, que nem velho é, está apenas acabado, mostrando que tomar processo trabalhista é um negócio que te envelhece, que acaba com tua pele. Ele diz ter só 58 anos. Mas pode ser que ele esteja sonegando, tá? Uma dúzia, pelo menos. Luciano Hang não é só um careca que se veste terno verde e amarelo, ele também tem um patrimônio de mais de 15 bilhões de reais, conseguidos através de uma receita de tino comercial com a pitada de sonegação fiscal. Crime pelo qual já foi autuado em 99 e condenado pelo menos 2 vezes. Uma em 2002 e uma em 2007. Também já foi condenado em 2008 por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, por desviar dinheiro pelo Uruguai para os Estados Unidos, né? Dinheiro esse provavelmente ganhado vendendo produtos da China, ou seja, é um patriota perfeito. Há cerca de 6 anos, Luciano começou a aparecer mais, vindo a público vestido de Dilma, sim, para explicar que suas lojas não eram da filha da Dilma, como algumas fake news espalhavam. Foi assim que ele tomou gosto pela coisa, e como já tinha birra lá com a prefeitura petista de Brusque, que é a sua cidade natal, aos poucos foi se aproximando do bolsonarismo. Desfiliou-se do MDB, sim, ele era do MDB, e abriu um perfil no Instagram, onde ele começou a postar mensagens patrióticas, vestindo roupas interessantíssimas. Aí ele virou uma espécie desse louro José do Bolsonaro, negacionista da pandemia, e todas essas coisas que a gente já se acostumou a ver ele fazendo. Quando o Brasil contava 150 mil mortos já pelo novo coronavírus, Luciano Hang ele inaugurava lojas assim. O patrão ficou psicopata! Só a Van faz liquidação de verdade. Atenção, só aceitamos pagamentos à vista. O velho não está sozinho nesse lobby para vacina privada. O par dele é Carlos Wizard, fundador da Wizard, que não chama Wizard, mas que se auto-intitula Wizard, que sim, quer dizer feiticeiro em inglês. Sim, ele é auto-intitulado feiticeiro, sendo que ele claramente nem pisou em Hogwarts. Tá? Olha a cara dele, é claramente trouxa. Mas na verdade não. Como você vai ver, ele é da Sonserina. Carlos ele passou de fundador da Wizard e dono da WhatsApp para dono das redes brasileiras da Pizza Hut, do KFC, do Taco Bell e, claro, do Mundo Verde. Sim, o portfólio do cara parece um cadáver do McDonald's, um bando de gordura e uma opção vegetariana, genérica, que é o Mundo Verde. O Mundo Verde está ali claramente para ele dizer: não, gente, eu sou saudável, eu até tenho um amigo verde. Apesar dele aparentemente ter dedicado a própria vida a aumentar a taxa de obesidade dos brasileiros, o Wizard fala muito sobre saúde pública, inclusive sobre tipos de vírus que ainda nem foram descobertos pela ciência. Mas ele foi, de fato, vacinado por esse vírus aí que ele citou, que está matando muita gente. Ele foi vacinado contra o coitadismo. Então, não há razão para nós nos vitimizarmos. E sim, devemos ter essa imunidade, devemos ter essa resistência contra esse espírito de coitadismo que, lamentavelmente, citando Edu,
mata muitas pessoas. Ele vende balde de frango frito, mas diz que o que mata é o coitadismo. Se o cara é dono do KFC da Pizza Hut. Acho que o problema do Brasil é o coitadismo. Não, é o diabetes, tá? Levando em conta que diabetes é grupo de risco para Covid, eu quero saber se ele pretende vacinar primeiro também quem come no KFC. Tipo, compre um balde e ganhe uma vacina. A aproximação do Wizard com o bolsonarismo começou, acreditem vocês, na Venezuela, juro. Em 2018, o Wizard foi enviado em missão humanitária religiosa com venezuelanos em Roraima. Foi lá que ele pegou amizade com o general Pazuello, o próprio, que integrava uma missão do exército que atendia refugiados que queriam migrar para diferentes estados brasileiros. Conhecendo Pazuello, os refugiados que queriam ir para o Amapá devem ter ido parar no Paraná. Por quê? Porque rima. Para Amapá, Amará, não é a mesma coisa? Em 2020, o Pazuello convidou o Wizard para trabalhar no Ministério da Saúde. Uma das primeiras coisas que o feiticeiro propôs foi fazer a recontagem de mortos na pandemia, por considerar um exagero o que estava sendo noticiado nos jornais. Né? Com o bom mágico, ele tentou mandar um maquiar em óbitum. Não rolou. Tadinho. A repercussão foi péssima, ele acabou desistindo do cargo na saúde. A história do PL apoiado por Wizard e Hang começou no dia 10 de março, quando Bolsonaro sancionou um projeto de lei que permitia a compra de vacinas pelo setor privado. Resumindo, a lei dizia que pessoas jurídicas podem comprar vacinas, mas só se elas doarem tudo que comprarem para o SUS, para ajudar o Programa Nacional de Imunizações. Ou seja, já existe uma lei que permite a doação de vacinas ao SUS. A lei que foi sancionada, ela permite que empresários ajudem o Brasil nessa tarefa que interessa a todos nós, que é vacinar todo mundo. Eles podem usar o dinheiro deles para doar vacinas integralmente ao SUS e ajudar a vacinar grupos prioritários, que são, no total, quase 78 milhões de brasileiros. Como vocês sabem, as primeiras vacinas foram para profissionais de saúde, depois para idosos. Nada mais justo. Apesar, claro, de ter esquecido, né, das pessoas que realmente estão salvando a galera na pandemia, que evidentemente são os humoristas. Sim, eu sou humorista civil formado, tá? Em letras. Se não fosse por nossa categoria, vocês só teriam acesso aos trocadilhos do Hortifruti. É isso que vocês querem? Para quem não conhece a Rede Carioca, curte muito trocadilho com legumes, fizeram outdoors como O Quiabo Veste Prada e Chuchu Rec. Mas, voltando, só depois que esse grupo de 78 milhões de pessoas for todinho vacinado, só aí os empresários poderiam usar metade das vacinas que comprarem para imunizar seus funcionários. É isso que diz a lei que já está em vigor. Mas é claro que não existe vacina grátis, né? E a história não acaba aqui. Depois de sancionada a lei, alguns empresários, puxados por Wizard e Hang, começaram a dizer que ela era inconstitucional. Segundo eles, doar metade das vacinas que eles comprarem para o SUS equivale a doar em dobro. Eles querem poder comprar vacina só para uso das empresas mesmo, sem ter a obrigação de mandar nada para o SUS. Mesmo antes dos grupos prioritários terminarem de se vacinar. Basicamente, o Wizard conta numa entrevista que ele acha que vacinar o seu trabalhador já seria uma doação para o SUS. Que aí o trabalhador não vai mais precisar se vacinar no SUS. E vai sobrar mais vacina para todo mundo. Até faria sentido se o mundo tivesse um estoque infinito de vacinas e a vacina que o empresário comprasse para o funcionário dele não fosse, potencialmente, a mesma vacina que o SUS daria para os cidadãos que, por acaso, não trabalham nas empresas do Hang ou do Wizard. É que nem aquela história do bote do Titanic. Lembra? Onde é que você ouviu falar do Titanic recentemente, gente? Onde é que foi que você ouviu? Você ouviu falar? Ah, foi aqui no Greg News mesmo. Sim, da semana passada. Desculpa, a gente já chegou naquele momento da nossa relação em que você conhece todas as minhas histórias. Desculpa, mas vamos lá. É o que a gente tem para hoje. Como mostra aquele documentário com o Leonardo DiCaprio, sabe? Titanic, ele embarcou com menos botes do que passageiros. Por quê? Porque a soberba de quem criou o navio não presumiu que ele pudesse afundar. E quando ele afundou, ele até, né, tentaram criar lá na hora uma fila prioritária, mulheres e crianças primeiro, tal, mas a primeira classe não gostou nada disso e o noivo, cuzão da Kate Winslet, lembra dele? Até subornou um membro da tripulação para conseguir um lugar no bote. Como sabe, eu sou um empresário e tenho uma proposta para o senhor. Espere. Então estamos entendidos, não é, Sr. Murdoch? Como sabe, eu sou um empresário, eu tenho uma proposta para o senhor. É mais ou menos isso que o Wizard e o Hang estão tentando fazer, né, com o Congresso. Estão tentando comprar lugar no bote salva-vidas, já que não tem para todo mundo. No Titanic, o lobby dos ricos surtiu efeito, tá? 60% da primeira classe do Titanic sobreviveu, contra só 25% da terceira classe. Menos da metade. Mas voltando, Wizard e Hang então começaram a fazer um périplo pesado, né, para alterar a lei
e assim atropelar o Plano Nacional de Vacinação. Eles foram conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foram falar até com o ministro do Supremo Tribunal Federal, jantaram com deputados, posaram com o Paulo Guedes, deram entrevistas, fizeram abaixo-assinado, fizeram até esse vídeo explicando suas motivações. O nosso trabalho é unicamente com o objetivo humanitário, não é de natureza comercial, muito menos de furar a fila. Ou seja, queremos fazer um trabalho solidário, paralelo, simultâneo a todo o empenho que o SUS já faz. Solidário, paralelo, simultâneo. É o rap mais branco que você já viu. Alguém remixa isso, por favor. Solidário, paralelo, simultâneo. Dificilmente uma pessoa que está fazendo um trabalho humanitário tem que explicar que ela está fazendo um trabalho humanitário, né? A pessoa que faz, em geral, não fala isso. Se fosse um trabalho humanitário, você estaria querendo doar para o SUS, mas não é humanitário. Quando você só faz um trabalho humanitário, é com todo mundo, não é com um grupo seleto de pessoas que, por acaso, são você e as pessoas que trabalham para você. Se for isso, não é humanitário, só capitalista mesmo. Se você quiser ser solidário, Carlos, existe um caminho dentro da lei, sem precisar passar na frente de ninguém. Luísa Trajano, por exemplo, está articulando uma doação milionária para a compra de vacinas pelo SUS, a serem aplicadas pelo SUS, sem pedir nada em troca. Assim como eu também não estou pedindo nada em troca por essa propaganda gratuita que eu fiz dela e da maravilhosa Magazine Luiza, a famosa Magalu, onde a panela de pressão antiaderente está em promoção por R$ 149. Mas só até domingo, tá, gente? Aproveite que essa mesma panela custa R$ 230, sabe onde? Na Havan. Sim, é verdade, a gente checou. E realmente, olha a diferença, gente. Mas vamos lá. Apesar da cara de pau, Luciano e o Wizard conseguiram o que queriam. A Câmara aprovou uma mudança na lei para permitir que empresas comprem vacinas para si próprias antes mesmo do país terminar de vacinar os grupos prioritários. Uma semana depois da aprovação da lei que permitia a doação de vacinas para o SUS, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, propôs uma alteração, incluindo 3 novos trechos. A primeira mudança, na parte que explica quais tipos de vacinas poderão ser compradas pela iniciativa privada, foi feito um acréscimo, para permitir que eles comprassem vacinas que foram aprovadas pelas autoridades sanitárias estrangeiras reconhecidas e certificadas pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, vacinas que não foram aprovadas pela Anvisa ainda e que, portanto, o SUS nem pode usar ainda, mas vai poder usar a qualquer momento. Eu espero que o mais rápido possível. Isso, claro, se empresários já não estiverem fazendo lobby para a Anvisa não aprovar essas vacinas, eliminando a competição do Ministério da Saúde na busca por elas, o que é muito possível. A segunda alteração está no início desse mesmo parágrafo. Pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir diretamente vacinas contra a Covid-19. Ou seja, a lei diz que os empresários passarão a poder importar vacinas por conta própria, tirando do SUS o controle do processo, mesmo antes do Brasil acabar de vacinar os grupos prioritários, o que traz muitas perguntas. Se é tão simples assim os empresários comprarem essas vacinas, por que o governo não consegue comprar? Não é melhor então botar o Wizard de chanceler, já que ele consegue tanta vacina num mês, como ele garantiu a Veja? Não é feitiçaria, é diplomacia. Mas nem isso o Wizard deve fazer, porque não existe mercado de vacina para comprador privado. As farmacêuticas que produzem vacina não estão vendendo nem para o hospital, quanto mais para dono de pizzaria. Eles só negociam com governos. Eu sei que a loja da Havan é uma réplica da Casa Branca, mas não é suficiente, tá? Imitar a Casa Branca na arquitetura. Embora a lei não diga nada sobre isso, o próprio Carlos Wizard já admitiu que as farmacêuticas não vendem vacinas para a empresa e que o Ministério da Saúde teria que avalizar as compras. O que parece um jeito bonito de dizer que ele quer fazer o governo de laranja de compra de vacina por empresário. Na prática, os empresários vão pagar o governo para desviar doses que o governo comprou, entendeu? Para que empresários decidam, então, em quem vão aplicá-las. Esse tipo de mutreta precisa de uma palavra nova para ele. Sugiro aí. Sei. Pode escrever nos comentários. Fora que o presidente da República ele pode passar a ter o poder de decidir quais empresários conseguem comprar vacina e quais não conseguem. Empresários amigos, como Wizard e Hang, provavelmente terão facilidades. Quero ver quantas vacinas vão mandar aqui para a porta dos fundos. Estamos esperando. Está na Greg News Corporation. A terceira flexibilização diz respeito à isenção fiscal, que é a parte Paulo Guedes dessa nova lei. Foi algo que ele sugeriu aos empresários. Sim, Paulo Guedes. O trecho diz: poderão ser integralmente deduzidas do imposto de renda das pessoas jurídicas as despesas provenientes da aquisição das vacinas contra a Covid-19. Sim, essa é a alteração que diz que é a gente que vai pagar para que os empresários furem a fila na nossa frente. É a mão invisível do mercado fazendo fist fuck na nossa bunda.
Resumindo, certos empresários propuseram a flexibilização para comprar vacinas que não foram aprovadas pela Anvisa, possivelmente usando o governo de laranja e deduzindo do imposto de renda. Sendo que isenção de imposto por Luciano Hang não faz nem sentido. Porque ele sempre pode tentar dar um jeito de não pagar mesmo depois, entendeu? Na prática, o que esse projeto de lei permite é que um advogado da Van possa se vacinar antes de uma senhora hipertensa, que um gerente de mídias sociais do Madeiro possa se vacinar antes dos motoristas de ônibus, que o departamento de marketing da WhatsApp possa se vacinar antes dos professores da rede pública. Ou seja, as escolas vão continuar fechadas, mas você vai poder levar sua filha para estudar na Pizza Hut. O projeto de lei já foi aprovado, tá? Com poucas mudanças na Câmara dos Deputados, por 317 votos contra 120. No processo, a isenção fiscal caiu, porque até os deputados reconheceram que carteirada tem limite. Agora, o projeto segue para o Senado Federal e, se for aprovado lá também, só vai precisar da assinatura de Bolsonaro para entrar em vigor. E você deve estar se perguntando, diante disso tudo, o que a gente pode fazer? Eu acho que tem como a gente fazer igual o tripulante do Titanic fez com o noivo da Kate Winslet. Explicar educadamente para os empresários que não tem vacina para todo mundo, não faz o menor sentido dar prioridade para eles só porque eles podem pagar. Afastem-se! Nós tínhamos um trato, lembra? O seu dinheiro não pode mais salvá-lo, nem tampouco a mim. Afaste-se! Nem tampouco a mim! O navio tá afundando, gente. Quem fala assim? Versão brasileira, Michel Temer. Desenhá-la-ei como uma de minhas raparigas francesas. Mas como convencer os senadores a resistir ao lobby de Hang a Wizard? Então, já que a carteirada é a única coisa que parece funcionar nesse país, eu sugiro que a gente se renda a essa técnica milenar. Mas como, Greg? Eu não tenho cargo nenhum para carteirar, nem carteira eu tenho, eu sou MEI. Calma, tem uma carteira que você tem. Tá? É a carteira de vacinação. E tem um pistolão poderoso que você também tem, que foi você que botou os senadores lá. Então, cabe a nós carteirarmos usando o único título que todos nós temos, que é o título de eleitor. Para isso, existe um site que te permite mandar um e-mail para todos os senadores fazendo pressão para eles não aprovarem o camarote da vacinação. É o camarotedavacinanão.org.br. Tá? Não foi a gente que fez esse trocadilho, foi o pessoal do Hortifruti, mas a gente apoia e quer muito dizer para os senadores desse país: vocês sabem com quem vocês estão falando? Eu sou eleitor civil, formado em letras. Eu quero fazer fila, que nem todo mundo. Sim, essa é a primeira petição que eu conheço, a gente pede para fazer fila. Não é pedir demais, gente. Fila única para vacinação. É só entrar no site e pressionar. Esse foi o Greg News. Sexta-feira que vem tem mais, às 23 horas, só na HBO.